Boa tarde. Bom, enquanto as pessoas não chegam, eu vou colocar aqui nos comentários uns links que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Então, vou começar a colocar esses links. Já está aqui o primeiro. Vou botar o segundo link. Como ainda não temos ninguém aqui, vamos esperar mais um pouco, né? Coloquei os dois links. Estreando minha caneca do América aqui hoje. Parece que o pessoal está meio devagar, meio preguiçoso, mas começa a aparecer aqui. Apareceu já a primeira pessoa, não sei ainda quem é, mas quero convidar já a copiar depois esses dois links que eu coloquei aqui, que tem a ver com a live de hoje. Coloquei aqui para isso. Bom, pedi para esperar mais um pouco. Hoje a gente vai. Deixa eu acertar aqui o microfone. Acho que está ok. Hoje nós vamos falar a terceira live, né, sobre as mulheres na poesia. E a live de hoje a gente resolveu dedicar a Ana Cristina César. Como sempre, a gente pretende falar um pouco de alguns dados biográficos, falar um pouco, falar alguma coisa, né, também da obra, e claro, né, ler os poemas, fazer as nossas rodas de notinhas de rodapé que já são características aqui da live. Enquanto a gente aguarda para que apareça mais pessoas, nós vamos conversando aqui sobre isso, né? Fazer essas lives sobre as mulheres na poesia foi um trabalho bem legal, bem interessante. A gente gostou muito de ter feito. A live da semana passada com a Leila bateu todos os recordes, né? Aqui de assistência. Nós conseguimos. Teve picos aí de 50, 50 e poucas pessoas durante a live da Leila. E ela ficou bastante emocionada. Depois eu conversei com ela. Ela ficou muito emocionada por conta dos comentários, né? Minha prima Rose apareceu aqui. Obrigado, Rose, por estar presente aí na live. Então foi uma live, vamos dizer assim, né, com bastante público. Teve algumas pessoas, alguns amigos da Leila depois é, me adicionaram. Alguns assistiram a live de sexta-feira, né, de quarta-feira, de poemas sacros. Então foi muito interessante isso. Hoje a gente finaliza com a live sobre a Ana Cristina César. E já temos três pessoas, né? Tinham quatro, caiu para três. Mas enfim, a live depois fica disponível lá no canal. O importante é a gente insistir, né? Continuar produzindo e falando de poesia aqui nesse espaço que a gente vai criando, né? Então eu vou começar aqui já falando. E antes de falar da Ana, né, da Ana Cristina César, vou já ler um primeiro poema aqui dela. Eu vou fazer um pouco diferente dessa vez, eu vou lendo, de vez em quando eu vou olhando aqui para ver como é que está o vídeo, né? O pastor Zé Luiz também presente aqui, obrigado. Bom, então continuando, eu vou ler o primeiro poema aqui da Ana Cristina César. E esse poema diz muito sobre o que é o trabalho dela, o que foi
e sobre como ela foi muito, é, como diria, prodígio, vamos dizer assim, uma menina prodígio. Né? Então vamos lá, o primeiro poema dela se chama Mancha. Tenho 16 anos. Vou recomeçar. Demora um pouquinho às vezes para pegar no trampo aqui, né? Eu já comentei que eu sou um leitor, não sou um declamador. Então vamos lá de novo. Mancha. Tenho 16 anos. Sou viúva de família azul, de cabelos esvoaçantes e nada rebeldes. Sou genial sob todos os pontos de vista, inclusive de perfil. A poesia é uma mentira, mora. Pelo menos me tira da verdade relativa e ativa a circulação consanguínea. A pedra filosofal é um tanto ou quanto besta. Plutarco, Platão, Pauto, Platão, Turco, tão Pauto, Plato, tão pulo, plau. Desisto. Tenho 16 anos e perdi-me, agora rabiscando-te. Esse poema dela foi escrito aos 16 anos mesmo, como está aqui, né, falado, e foi publicado num livro dela chamado Inéditos e Dispersos. Bom, a Ana Cristina, né, ela nasceu no dia 2 de 6 de 1952 e faleceu em 29 de 10 de 1983. Interessante que dia 2 de 6 agora, terça-feira, é aniversário da Ana Cristina César, né? 68 anos. Então a gente vai fazer uma live reunindo uma seleta de poesias é, dessas três lives que nós fizemos. Então vamos fazer uma seleta, né, de poesias de Adélia Prado, da Leila Mícolis e de Ana Cristina César. Agora deixa eu ler uma coisa bem interessante aqui. Fui para a maternidade logo cedo. Li e escrevi um pouco. Até que disseram, chegou, é menina. Maria, bem, um pouco cansada. À tarde voltei, mas a avó, o tio e a tia. E vimos a menina que tinha poucas horas, uma filha. Pensar muito nela e ajudá-la em tudo. Como vai ser? Imagino ela e a mãe muito amigas. Vai ser uma criatura bonita, viva e inteligente. Sou pai. O tempo caminha. Felicidades, Ana Cristina. Isso é do diário de Vado César, pai da Ana Cristina, né? Vado Aranha Lens César. O nome da mãe dela é Maria Luísa César. Ele é sociólogo, né? Jornalista e a mãe dela professora. E a Ana Cristina nasceu numa família culta e protestante de classe média carioca. Bom, aqui vai uma primeira notinha de rodapé. É, eu escutei já falar, comentar de que ela lia a Bíblia para a avó, porque a avó parece que já tinha, não estava enxergando tão bem, e ela fazia esse papel de ler a Bíblia para a avó. Bom, isso é uma coisa que eu não tenho como confirmar, né? Mas então ela, além de poeta, né, foi crítica literária, professora, tradutora e é considerada um dos principais nomes da geração mimeógrafa, conhecido também, né, como a literatura marginal, isso da década de 70. Ela, em 2016, foi homenageada, né, ela, na FLIPER, né, na Festa Literária Internacional de Paraty. Ela foi autora homenageada naquela oportunidade lá. Bom, então, semana passada a gente falou da Leila. Leila também é um dos grandes nomes da geração mimeógrafa, e junto com a Ana Cristina César. Né? Bom, segundo a família conta, ela, antes mesmo de ser alfabetizada, já ditava poemas para a mãe. Isso eu escutei do Armando Freitas Filho num filme, né, chamado Brutaventuras em Versos, que eu vou falar mais adiante um pouco sobre esse filme. O link para esse filme está aí nos comentários, assim como o link para o meu canal, onde vai estar depois o vídeo da live. Bom, ela ficava pulando no sofá, de um sofá para o outro, e ia falando para a mãe anotar. E a cada salto que ela dava para uma poltrona de um sofá, para um móvel da casa, era como se ela estivesse indicando ali
que era a mudança de linha daquele poema, né? E na semana passada eu esqueci até de comentar, mas a Leila também começou a escrever muito novinha, com 3 anos, 4, já escrevia. E eu mesmo com a Ana Cristina César, uma coisa em comum entre elas, além do fato de estarem na geração mimeógrafa, né? Bom, em 69 ela viajou para o intercâmbio, para a Inglaterra, pelo Rotary e com o apoio da Juventude Cristã. Ela estudou em escolas cristãs, né? O Instituto Bennett, que acho que hoje o nome é metodista, bom, aí alguma coisa nesse sentido. Bom, ela quando voltou ao Brasil, ela já escrevia, traduzia e entrou para a Faculdade de Letras da PUC. Então ela começou a publicar os seus textos na década de 70, em revistas, coletâneas, até que a Clara Alvim, quando a Heloísa Buarque de Holanda estava começando a editar esse livro aqui, né, que eu falei dele na semana passada, porque a Leila também está nesse livro, né? 26 poetas hoje. Não sei se a luz ajuda muito, mas está aqui, 26 poetas hoje. Ela estava editando esse livro, aí soube da Clara Alvim, né, que acho que era professora, uma amiga, professora da Ana Cristina César, comentou com ela sobre o trabalho da Ana Cristina César. Ela leu, gostou muito e foi apresentada. Só que quando foram se conhecer num evento político na época, ela saiu correndo quando foi apresentada a Heloísa Buarque de Holanda. Mas depois elas se tornaram grandes amigas, trocaram muitas correspondências e tem um livro chamado Correspondências Completas, que fala muito desse lado da Ana Cristina César. E ela era uma figura pop, né, pelo que a gente viu, escutou, comentários. Ela se vestia e para cada personagem que ela mesmo criava tinha um figurino, né, de camisas, roupas coloridas. Então era assim que funcionava. Então ela teve esse trabalho. Em 76 ela entrou aqui nessa antologia, né, que eu falei, e continuou, né, como pesquisa literária, fez mestrado de comunicação. Depois ela passou uma temporada na Inglaterra para um mestrado em tradução literária. E quando voltou ao Rio, publicou um livro chamado Luvas de Pelica, que foi todo escrito na Inglaterra, né? Bom, a obra dela mantém uma linha, fina linha, né, entre o que é ficção e o que é autobiográfico. O melhor amigo dela, o Armando Freitas Filho, é que ficou responsável por cuidar, né, das publicações. O acervo pessoal da autora está sob tutela, né, do Instituto Moreira Salles. A família fez a doação e só colocou uma condição, né, a promessa de que todos esses escritos deveriam ficar no Rio. Então, as principais obras dela, né, de poesia, Cenas de Abril, de 79, Correspondência Completa também, de 79, Luvas de Pelica, Até os Pés, de 1982. Aí vai um comentário. É um dos poucos momentos que a gente vê um vídeo, uma filmagem com a presença da Ana Cristina César, o lançamento de Até os Pés. E tem um filme também, que aí eu ia perguntar até para a Leila sobre esse filme, que é o filme do lançamento dos 26 poetas hoje, que foi uma festa, assim, né? Uma grande festa psicodélica, né? Além desse, tem o Inédito Se Desperta e alguns livros póstumos, como Novas Seletas, organizado pelo Armando Freitas Filho, Poética, que é esse livro aqui, ó, este livro. E interessante que quando eu criei a imagem, né, para o evento, eu assim, não lembrava, mas a foto que eu botei lá é justamente essa foto aqui. Só que a escrita é diferente, né, na capa. Mas é aquela foto lá modificada que veio ser a capa do Ana Cristina César. O nome do livro é Poética. Aí teve mais outras coisas, né? Escreveu crítica, né, sobre literatura, né, documento, crítica e tradução, e algumas coisas mais esparsas, como a Correspondência Incompleta, que foi organizada pela Heloísa Buarque de Holanda e Armando Freitas Filho, e outras coisas, né? Uma coisa interessante aqui, engraçada, que é o seguinte, né? Registros, né,
E César, o Ana Cristina César, esse César é sobrenome, só que o nome dela era Ana Cristina Cruz César, né? Então, e é interessante porque a família aqui da Ana, né, da minha esposa aqui, né, que também é Ana Cristina César, né? O César também é sobrenome. Aí dando uma pesquisada, eu vi que esse César é um sobrenome, né, uma família portuguesa, e procede lá de Vasco Fernandes César. Mas dá para se encontrar outras origens, porque esse nome César era muito comum, principalmente na época do Império Romano. E César vem do latim, Chiesar, César, e significa cabeludo. Né? Eu achei interessante isso, né? E essa coisa aqui, eu tenho para mim que pode ser que haja algum parentesco entre a Ana Cristina César, poeta, né? E a família da minha esposa, que é Ana Cristina César, né? Meu filho é Virgílio César. Tem a Ana Carolina César, Bento César, Solange César, que hoje faz aniversário até. Então é muito interessante isso. Bom, vamos ler os poemas, né? Bom, recuperação da adolescência. É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço. Olho muito tempo o corpo de um poema, até perder de vista o que não seja corpo e sentir separado dentre os dentes um filete de sangue nas gengivas. Ela escrevia muito textos assim em prosa, né, que eram. Deixa eu tirar o óculos aqui, não tem necessidade desse óculos não. Eu sempre. O óculos virou quase parte do corpo, às vezes eu esqueço que eu tô com ele. Uma vez assim, né? Uma notinha aqui. Minha avó estava procurando o óculos, procurava o óculos, procurava, e o óculos estava aqui assim, né? Preso na cabeça. Ela não tinha percebido. Bom, então voltando aqui a Ana Cristina César, são muitos textos de prosa, cartas, ela escrevia muita carta, e o Armando Freitas, filho, né, diz que se tirar lá nas cartas que ela escreveu, tirar assim, né, para quem ela está escrevendo, e o final, beijos para fulano, né, aquele que fica ali no meio, aquele texto, é pura poesia. Então, um texto aqui em prosa dela, final de uma ode. Acontece assim: tira as pernas do balcão de onde via um sol de inverno e pondo no tejo. E sai de fininho, dolorosamente dobrado as costas e segurando o queixo e a boca com uma das mãos. Sacuda a cabeça e o tronco incontrolavelmente, mas de maneira curta. Curta. Entendem? Eu estava dando gargalhadinhas e agora estou sofrendo nosso próximo falecimento. Minhas gargalhadinhas evoluíram para um sofrimento meio nojento, meio ocasional. Sinto uma dor extrema do rato que se fere no porão. Ai, que outra dor súbita. Ai, que estranheza e que lusitano torpor me atira de braços abertos sobre as ripas do cais, ou do palco, ou do quartinho. Quisera dividir o corpo em heteronônimos, medido aqui no chão, imóvel, tóxico do tempo. Um outro poema aqui, Casa Branca. Te acalma, minha loucura. Veste galochas nos teus cílios tontos e habitados. Este som de serra de afiar as facas não chegará nem de perto do teu canteiro de taquicardias. Estas molas a gemer no quarto ao lado. Roberto Carlos a gemer nas curvas da Bahia. O cheiro inebriante dos cabelos na fila em frente do cinema. As chaminés espumam para os meus olhos, as hélices do adeus despertam para os meus olhos, os tamancos e os sinos me acordam depressa na madrugada, feita de binóculos de gávea e chuveirinhos de bidê, que escuto rígida dos lençóis de pano. Assim, um comentário de novo é sobre como as três poetas que a gente tem colocado e falado aqui
três lives, nessa trilogia, elas fogem do padrão da poesia contemplativa que muitos dizem, ou muitos colocam como um estereótipo de poesia feita por mulheres, né? E elas quebram isso, e elas têm as três, né? Tem cada uma a sua visão de mundo, cada uma expõe, coloca essa visão nos textos e nas poesias, né? De forma que criam uma identidade para elas. Outro poema dela aqui chama-se Samba Canção. Tantos poemas que perdi, tantos que ouvi de graça, pelo telefone. Tá aí, eu fiz tudo para você gostar. Fui mulher vulgar, meio bruxa, meio fera, risinho modernista, arranhando na garganta, malandra, bicha bem viada, vândala, talvez maquiavélica. E um dia emburrei-me, vali-me de mesuras. Era comércio, ávaro, embora um pouco burra, porque inteligente me punha logo rubra, ou ao contrário, cara pálida, que desconhece o próprio cor-de-rosa e tantas fiz, talvez querendo a glória, a outra cena, à luz de spots, talvez apenas teu carinho, mas tantas, tantas fiz. Eu estava aqui olhando no livro da Ana Cristina César. Eu tenho essa mania de colocar textos meus invadindo, né? Rabiscando nos, nos livros, né, que eu vou lendo. E eu fui vendo, falei, ué, não achei nada, não achei nenhum poema meu. Achei engraçado. Mas aí acabou que um poema chamado Fragmento 6, que acaba sendo o nome do filme, né? Que eu volto a falar, que está aí nos comentários, o link. O nome do poema Fragmento 6, Aventura Bruta em Versos. Aí eu rascunhei esse poema aqui, esse meu poema, que eu não tinha nem tem nome, eu coloquei assim, meu poema rascunhado no livro de Ana Cristina César. O poema não será encontrado nas prateleiras de uma loja de utilidades. Houvesse uma loja de inutilidades, seria encontrado em lugar de destaque. Eu acho que está tudo ok, funcionando. Vamos lá, vamos continuar. Bom, agora eu preciso falar do filme de Letícia Simões. Interessante é como Leila também influenciou várias poetas jovens, né? Escritoras jovens. E a Letícia Simões, ela, que eu acabei conhecendo de uma forma muito engraçada, vou mostrar aqui o resultado. Esse livro aqui, poesia.com, que é organizado pelo Lohan Lage, né? Esse livro aqui. Bom, eu fico preocupado com a imagem aqui. Enfim, poesia.com, volume 2. Então, isso aqui foi um concurso de poesia, onde a gente se inscrevia, aí eram para chegar em 12 finalistas, e no final tinham trabalhos semanais e eram dados notas e eram avaliados por vários escritores. Foi assim que eu conheci a Letícia Simões, que é uma cineasta baiana que fez esse documentário sobre Ana Cristina César. E ela é poeta também, né? Além disso. E o interessante é que nesse concurso aqui acabou que eu não ganhei o concurso. Quem ganhou, que ficou em primeiro lugar, foi a Letícia. Aí ela me falou desse documentário um dia, de trocando e-mail. E aí o filme foi exibido no Cine Joia. Tinha participado já do Festival de Cinema do Rio. Esse filme é de 2012. Ela me convidou, me deu até um DVD, mas o DVD não funcionou. Mas tudo bem, porque a gente consegue ver ele inteirinho no YouTube, né? E fui até lá conversar com. Estive lá, conversava com ela por e-mail, conheci ela pessoalmente, assisti o filme. Ela, brincando, ela falou assim pra mim: Ah, Ana Cristina César é a minha mãe. Aí eu falei: Mas eu sou casado com a Ana Cristina César. Aí ela falou assim pra mim: Então você é meu pai. Aí nós ficamos rindo um tempo por conta
desse negócio. E eu vou ler aqui o meu poema que ganhou esse concurso, porque isso tem a ver com o diálogo que a gente tem e as conversas que a gente tem ter em função de Ana Cristina César. Né? Então eu vou ler o poema meu, né, que acabou ganhando o prêmio, foi eleito pelos outros poetas e pelos jurados. Foi uma votação. Claro que eu não podia votar no meu próprio poema, né? Mas na, na votação geral de todo mundo, esse poema aqui acabou sendo o poema mais bonito, ou o melhor poema desse concurso. O nome é Sonhos de Kurosawa. Não vou mandar as orelhas cortadas do autorretrato, nem poemas embalados para presente. Vou te presentear com a chuva, com um arco-íris, visões do fim do mundo, um campo de trigo em flor, ainda que não seja tempo de plantar trigo. Deu um pequeno probleminha aqui no computador, vocês estão conseguindo me ver? Bom, vamos em frente. Consegui arrumar aqui. Bom, agora eu vou ler um poema aqui da Letícia, que eu acho que a Letícia tem essa coisa da herança em relação a sua mãe, né? A sua mãe adotiva, Ana Cristina César. Rascunho do Mar. Aos 16 anos, fui presa por ter violentado o mar. O mar. A boca imensa cuspia farelos de coragem e maresia. Meu medo joguei aos peixes surdos do mar. Arranquei com os dentes o silêncio inaudível e vermelho do mar. Aos 23 anos, tingi os frágeis abismos de areia que separavam minha cela do mar. Costurei labirintos para desmanchar, em tons de Francisco, o espelho dourado da água salgada. Um sonho passou, deixando fiapos. Agora, de tempos em tempos, o mar vem me visitar. Bom, esse é um poema da Letícia, que fez esse filme sobre a Ana Cristina César. E ela tem mais alguns livros chamados aqui Daqui, o outro é em 1976, Acenei para Você e Pessoas de Quem Roubei Frase. Bom, ela é poeta, documentarista, roteirista, é, falar a idade da pessoa, somente de mulher, né? Mas a Letícia tem 32 anos, é muito jovem, né? E com essa bagagem assim toda, né? Agora em 2019 então ela fez é, Aventura, Bruta Aventura em Versos, que é sobre a Leila. Tudo vai ficar da cor que você quiser. Isso é do Rodrigo Leão. E O Chalé é uma ilha batida de vento e chuva. Isso forma uma trilogia sobre o poeta brasileiro. O Chalé e uma ilha batida de vento e chuva, eu não sei sobre qual poeta foi. Mas o Tudo Vai Ficar da Cor que Você Quiser é do Rodrigo Leão, que faleceu alguns anos atrás, durante até uma flip, né? E eu conheci o Rodrigo Leão também, a gente trocava e-mails. Eu recebi uma mensagem dele, nota de rodapé, né? Eu recebi a mensagem dele e falei, pô, recebi a mensagem, tem que responder. Aí fui para responder a mensagem dele, só que acabou que eu não enviei esse e-mail. E logo depois, outra pessoa entrou em contato comigo e disse que ele tinha falecido, né? Ele sofria de esquizofrenia e acabou que ele faleceu. Eu fiquei assim pensando, caramba, o e-mail ficou aqui e eu não mandei o e-mail pro Rodrigo e ele agora não vai receber mais, né? Eu até escrevi um poema sobre isso depois, comentei com a Letícia quando soube que ela estava fazendo o filme e cheguei a mandar para ela esse poema. Bom, e brincando com essa coisa da Ana Cristina César, um poeminha meu e depois a gente vai continuar com os poemas da Ana Cristina César. Conheci duas Anas. Uma era poeta, a outra poesia. Sábado de Aleluia, poema da Ana Cristina César. Escuta, Judas, antes que você parta pro teu baile, a morte nos absorve inteiramente, tudo é aconchego árido, cheiro eterno de proderme, mesa posta e as garras da vontade, a gana de procurar um por um e pronunciar o escândalo, falar sem ser ouvida, desfraldar pendengas,
te desejo. Indiferença fanática ou ainda não. Desde que voltei, tenho sobressaltos. Ao ouvir tua voz no telefone, incertas. Às vezes me despeço com brutalidade. Chego a parecer ingrata. Não, Pedro, não quero mais brincar de puta. Imagino outra coisa, que cochilo e luz me cobre com teu peso pluma. Consulto o boy da casa sobre a hora e o minuto do próximo translado. Circulo sobre o lustre do saguão. Espera ardente. Transistor, transistor polaroid, passaporte verde, o céu azul. Deixo as chaves do 1114 soltas no balcão. Desço para o parque. Pego a china em ondas curtas. Pego o pó com medo, bato o filme até o fim, procurado desde a hora em que ela pôs os pés no sul. Ou não era suicídio sobre a relva, eram brincos caídos e um anel de jade que selasse numa dura castidade minha fúria de batalha, que viaja e volta. Desperto e vejo 4 estrelas pela escotilha do comando. Quase encosto no peito do piloto. Tudo que eu nunca te disse dentro destas margens. A corriola consolava. O assunto era sempre outro. Os espiões não informavam direito. A intimidade era teatro. O tom de voz subtraía um número. As cartas, quando chegavam, certos silêncios nunca mais. Excesso de atenção varrido para baixo do capacho. Risco a lápis sobre o débito vermelho. Agora chega. Hoje, aqui de repente, de propósito de batom, leio contas novas, em letras plásticas. 3 variações de assinatura. 3 dias para o livro de cheques desta agência. Demito o agente e o atravessador. Felicidade se chama meio de transporte. Saída do cinema hipnótico. Ascensão em queda e ascensão em queda deste império. Mas vou abrir um lacre. Antes disso, um SUS. Pousa aqui, ouve, como enturva as águas de enchente. Lá fora, espera. Um exemplo de carta, pequeno trecho, porque a carta é muito grande. Carta de Paris. Eu penso em você, minha filha. Aqui lágrimas fracas, dores mínimas, chuvas outonais, apenas esboçando a majestade de um choro de viúva. Águas mentirosas fecundando campos de melancolia. Tudo isso de repente iluminou minha memória quando cruzei a ponte sobre o Sena. A velha Paris já terminou. As cidades mudam, mas meu coração está perdido e apenas em delírio que vejo campos de batalha, museus abandonados, barricadas, avenida ocupada por bandeiras, muros com a palavras de ordem desgarradas, apenas em delírio vejo. Desculpa aqui. Outro poema dela chamada Na Superfície. Forma descobertos hoje às 5:30 da tarde. Vou ler de novo, porque no começo tem uma palavra que foi trocada. Na superfície. Foram descobertos hoje, às 5:30 da tarde, peixes capazes de cantar. Capaz, o poeta diz o que quer, o que não quer, e chama os nomes pelas coisas, capazes, danos causados por olhinhos suados e maré. Os olhinhos do poeta piscam como anzóis exaustos na piscina. Eu não. Interessante que nessa final da década, por esse tempo, 79, 80, 81, 82, é uma época que eu frequentei um pouco o pessoal lá da PUC, né, como eu já comentei até na live da Leila, foi dessa forma que eu conheci a Leila. Mas assim, interessante que eu nunca encontrei, nem esbarrei com a Ana Cristina César em nenhum evento desse, em nenhuma dessas festas, né, literárias, vamos dizer, em nenhum desses encontros. E ela, como foi aluna da PUC, depois foi professora de colégio público, né, foi colégio do Amaro Cavalcante, professora do Amaro Cavalcante, lá no MEI, acho que a partir de 76. E nesse período,
E eu estudava, mas não no Amaro Cavalcante, eu estudava no outro colégio estadual. Então tinha algumas situações assim que por algum motivo a gente não se encontrou. Aí por conta disso eu escrevi um poema que está numerado, porque é uma sequência num livro onde eu numero os poemas em algarismos romanos. É 51. É sobre Ana Cristina César. Como ser contemporâneos e desconhecidos? Poderíamos ter nos encontrado em alguma esquina de Copacabana, encontro fortuito de literatos marginais. Não aconteceu durante aqueles anos pela dificuldade de comunicação do tempo, pela distância do subúrbio para a zona sul da cidade. Certo é que não encontrei Ana Cristina César. A encontro nos poemas, no documentário de Letícia, nas diversas fotografias, pelas cartas dirigidas a Heloísa, na amizade com Armando, no voo alçado ao infinito. Bom, eu vou continuar aqui. O nome do poema é Flores do Mais, que tem a ver com flores do mal. Então é assim, devagar escreva uma primeira letra, escrava nas imediações construídas pelos furacões. Devagar meça a primeira pássara bizonha que riscar o pano de boca aberto sobre os vendavais. Devagar impõe o pulso que melhor souber sangrar sobre a faca das marés. Devagar imprima o primeiro olhar sobre o galope molhado dos animais. Devagar peça mais, e mais, e mais. Tu queres sono? Despe-te dos ruídos e dos restos do dia. Tira da tua boca o punhal e o trânsito, sombras de teus gritos, e roupas, choros, cordas, e também as faces que assomam sobre a tua sonora forma de dar, e os outros corpos que se deitam e se pisam, e as moscas que sobrevoam o cadáver do teu pai, e a dor. Não ouças, que se prepara para carpir sua vigília, e os cantos que esqueceram teus braços e tantos movimentos, que perdem teus silêncios, os ventos altos que não dormem, que te olham da janela, e a tua porta penetram como loucos, pois nada te abandona, nem tu ao sono. Então ela tem essa coisa, né, essa força da escrita, e uma coincidência, já indo para o final aqui da live, né? A ponto de partir, já sei que nossos olhos sorriam para sempre na distância. Parece pouco, chão de sal grosso e ouro que se racha. A ponto de partir, já sei que nossos olhos sorriem na distância, lentes escuríssimas sob os pilotis. Eu acho que esse poema foi escrito na época que ela estudou lá na PUC. E eu estudei também na PUC durante um tempo. E lá tem uns pilotis que são famosos, a gente tem uns bancos, a gente fica lá sentado. Aí eu escrevi esse poema aqui, também lá, nos pilotis, né, esperando. 5 minutos. Disponho de 5 minutos para o poema entre pilotis. Só tenho 5 minutos. Este é o limite. 5 minutos para o poema. Talvez seja tempo demais. E o Armando Freitas Filho, ele diz e fala que existe um verso dela, e fala isso no filme, dá pra assistir o filme e ver, né? Ele tá a teus pés, e ele diz que esse verso é que resume, né, o que é Ana Cristina César. Dos 100 prismas de uma joia, quantos há que não presumam? Então, esses dois versos, segundo o Armando Freitas Filho, resume bem a personalidade da Ana Cristina César. Então, Ana Cristina César tem essa força. Dia 2 de junho agora completaria 68 anos. Ela morreu em 29 de outubro de 1983.
No filme da Letícia, documentário, eu acho muito bonito porque não fala da morte da Ana Cristina. Só fala da obra, dos seus poemas e tudo mais, mas não toca no assunto da morte. E eu acho que ficou muito bonito isso. Virou uma bela homenagem até. Bom, então era mais ou menos isso. Ela tem essa força do verso, tem essa questão, tem realmente são poemas muito fortes na visão que ela tinha, né? Alguns explorando linguagem chula também, que é uma característica que existia na poesia marginal, depois um pouco abandonada, né? As pessoas vão amadurecendo e vão mudando um pouco a forma, né? Às vezes de escrever. Então era isso que a gente tinha para falar da Ana Cristina César. E a gente agora, no dia 2, que é aniversário dela, vamos fazer uma live com uma seleta de poemas, né? Eu vou selecionar 2 poemas da Adélia, 2 da Leila, 2 da Ana Cristina, e fica como homenagem pelo aniversário dela. E depois eu provavelmente sempre te coloco 2 poemas também meus, né? Então muito assim, obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Eu vi que chegamos a ter um número de pessoas, esse número foi caindo e, e até no próximo sábado, que nós temos programados mais 2 lives. No próximo sábado, dia 6, vai ser Fernando Pessoa. E depois, no dia 13, nós vamos fazer uma live. Não, desculpe. No dia 6, vai ser uma live de prosa. E eu vou falar do livro aqui do pastor José Luiz de Camargo. Vai ser uma live de prosa. Eu vou ler trechos do livro dele e vou ler algumas prosas minhas também, mini contos, trechos de crônica. Isso é no dia 6 de junho. E depois, sim, no dia 13, que a gente vai sim, vamos fazer uma live sobre Fernando Pessoa, né? Com os poemas do Fernando Pessoa, seus vários heteranônimos, né? Que ele usava para falar os seus poemas. Bom, era isso, obrigado. O vídeo vai ser colocado no canal até amanhã, provavelmente. E vamos seguindo aqui, falando de poesia, né, e falando dos poetas. Obrigado, boa noite.